Bom dia a todos. Hoje nós estamos aí terminando essa nossa série, o nosso encontro é casa, e nós estamos terminando com um lugar na casa que é muito usado por todos nós, que é a lavanderia. Acho que os irmãos já repararam, né, desde quando chegaram aqui, que viram roupas penduradas e uma máquina ali, né? Então hoje é a lavanderia, um lugar muito usado, e às vezes os homens são tocados para entrar por lá quando chegam em casa, né? Quer entrar com a bota suja, a botina suja, a mulher já fala, não, entra por lá pela lavanderia, que senão você vai sujar toda a casa. Aí já entra por lá, deixa a bota suja lá e depois pode entrar. E é muito interessante porque tem uma frase muito conhecida, né, que se diz que roupa suja se lava em casa. Todos nós conhecemos essa frase, né? E eu lembro da minha mãe falar muito essa frase para nós lá em casa. Nós, às vezes, estávamos em algum lugar quando criança e queríamos fazer alguma coisa ou dormir na casa de alguém, né? E aí minha mãe falava, não, a gente, mas por quê? E queria trazer aquela discussão, e minha mãe falava, não, mãe, mas... roupa suja se lava em casa. Em casa a gente vai conversar. E dizendo assim, essa discussão aqui nós vamos ter lá. Lá que nós vamos resolver esse negócio. Aqui você só fica quieto. Então, eu cresci com essa ideia de que a roupa suja, sim, a gente se lava em casa, porque a roupa suja tem a ver também com intimidade, né? Você não usa as roupas sujas, tem camisa, tem sapato, tem suas roupas íntimas, tem sujeiras que você talvez não quer que as pessoas vejam, né? Que você fez ou que aconteceu com você. Então, a roupa suja, a lavanderia também é um lugar de intimidade. Para alguns é um lugar de trabalho também, né? É um lugar que dá trabalho. E realmente lavar roupa suja dá trabalho, dá muito trabalho. Então, a lavanderia é um lugar no qual nós levamos tudo que está nos outros cômodos da casa para lá. Nós já transitamos por alguns cômodos e a lavanderia é o lugar no qual você leva a toalha da mesa. A lavanderia é o lugar no qual você leva a roupa de cama do seu quarto. A lavanderia é o lugar que você lava talvez utensílios e panos que estavam na despensa. Então, ou seja, a lavanderia também é o lugar que nós levamos aquilo que está com a gente, que é a nossa roupa. Em certo sentido, a lavanderia sim é o lugar no qual nós levamos para lavar aquilo que nós carregamos durante todo o restante do tempo. Tudo aquilo que está em nós, tudo aquilo que nós passamos e enfrentamos, acaba indo para a lavanderia, para um lugar que nós precisamos lavar ou lidar com aquela situação. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Nós temos uma situação aqui muito conhecida, um trecho muito conhecido, que é Jesus curando um paralítico. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 17. Lucas 5, a partir do 17. Na minha versão, diz assim: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem na frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus, sabendo que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados,
disse ao paralítico: eu lhes digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles e pegou a maca em que estivera deitado e foi para a casa louvando a Deus. Presta atenção nisso aqui. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Hoje vimos coisa extraordinária. Senhor Jesus, nós pedimos mais uma vez que a Tua palavra faça morada no nosso coração. Que o Senhor agora direcione o nosso pensar, para que nós possamos, Deus, absorver aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Bom, é muito interessante porque esse texto aqui, a gente tem uma situação no qual Jesus está sendo, já está popular Jesus, as pessoas já estão indo atrás dele, as pessoas estão levando pessoas para que ele possa curar, e Jesus está nessa casa aqui, e essa casa está tomada por pessoas, de tal forma que quatro homens estão ali tentando levar um paralítico numa maca e eles não conseguem passar. Dá para imaginar a quantidade de pessoas que tem que ter e tão focadas e prestando atenção naquela situação, essas pessoas têm que estar para que elas não dêem espaço para um grupo de homens carregando um paralítico. Tem que ser algo que chama muito a sua atenção e que chama a atenção de todos à volta. Então tem muita gente ali e eles querem levar o paralítico até Jesus. Só que eles são impedidos por causa dessa multidão. E quando eles fazem isso, eles não desistem. Eles pegam esse paralítico e levam até o telhado, e eles descem o paralítico através do telhado à frente de Jesus. E quando eu fico imaginando essa cena ali, pessoas em volta de Jesus, pessoas na porta, e de repente começa a cair poeiras do teto, e de repente desce um homem numa maca e fica à frente de Jesus. Imagina as pessoas em volta. E aqui a gente precisa lembrar que tinha pessoas em volta e tinham pessoas sempre com a intenção diante de Jesus assim: vamos ver o que esse tal de Jesus vai fazer nessa situação. A Bíblia vai dizer que o tempo todo, até os mestres da lei trazem pessoas e situações para verem como Jesus ia agir nessa situação. Então, provavelmente, naquela situação foi mais uma oportunidade deles olharem e falarem assim: vamos ver o que esse tal de Jesus vai fazer agora nessa situação. E é claro, aqueles homens estavam esperando um milagre físico para a vida do seu amigo. Aqueles homens colocaram aquele paralítico esperando sim um milagre físico. Mas Jesus olha para ele e vê a fé deles e fala: homem, os seus pecados estão perdoados. E quando Jesus fala isso, a gente pergunta assim: mas por que Jesus direciona de bate-pronto, ao se deparar com aquele homem que esperava tanto ver o seu mestre, a primeira fala que ele escuta é: os seus pecados estão perdoados. E aí, um homem deficiente, ele espera um milagre físico, e Jesus, a primeira fala que diz é: os seus pecados estão perdoados. Dá para imaginar essa situação? Talvez alguns de nós, ao ter essa resposta de Jesus, ia ficar pensando assim: poxa, mas não foi talvez bem para isso que eu vim aqui. Mas aí eu quero fazer outras perguntas para você. Será que as paralisias que nós temos e que a humanidade enfrenta são, na grande maioria, físicas? Ou espirituais, relacionais e distanciamento com Deus? Se hoje alguém perguntasse qual é a sua deficiência, você provavelmente, na grande maioria que está aqui, não ia relatar nada físico. Talvez ia relatar uma outra deficiência. Olha, a minha deficiência é que eu não consigo parar de mentir. A minha deficiência é que eu não consigo ter um autocontrole. A minha deficiência é que eu não consigo perdoar. E aí, eu quero que você pense nessas perguntas e eu quero que você pense o seguinte:
Talvez você vai conhecer pessoas que estão nessa mesma situação, mas é uma história genérica, tá? Não é de ninguém específico. Mas você já parou para pensar em alguém que tem uma dívida gigantesca? Alguém que se afundou em dívidas e essas dívidas foram tomando tantas proporções e aumentando tanto e tanto e tanto que elas agora começam a ser impagáveis. É difícil, você não consegue mal negociar, o banco talvez nem te atende mais, quer dizer, te atende não, ele te procura demais, né? E é impossível até negociar, não tem aonde sair, porque essa dívida só aumenta e a pessoa chega à conclusão que assim, essa minha dívida será impagável. Provavelmente eu vou passar dessa vida sem conseguir quitar as minhas pendências e a minha dívida. Eu vou talvez ir para o túmulo e vou deixar essa dívida. Algo impagável, algo impossível de se quitar. Diante dessa situação, nós sempre temos duas alternativas. A primeira delas é talvez a mais comum, que é você que tem que enfrentar alguém que te deve dessa forma. Cresceu tanto que ficou impagável, você sabe que isso nunca vai ser pago. Você sempre vai ter duas alternativas. A primeira delas é ficar extremamente bravo com a pessoa, irritado, e consequentemente isso vai gerar mágoa, ódio, rancor, vários pensamentos e planejamentos de vingança, de como vou fazer com que a pessoa pague aquilo de certa forma. Essa é uma alternativa que muitas pessoas seguem. E tem a outra alternativa, que é você falar, está perdoado. O problema é que quando você fala estar perdoado, a dívida não deixou de existir. A dívida continua lá. Mas o fato da dívida continuar lá, quando você diz está perdoado, essa dívida parou de gerar em você fruto de amargura, de ódio, de raiva e vingança. Pois bem, essa dívida impagável todos nós que estamos aqui nessa manhã temos. Todos nós temos uma dívida impagável com Deus. Todos nós temos uma dívida que por nós mesmos nós somos impossíveis de quitá-la diante de Deus. Mas o que Deus faz por nós, Ele nos perdoa. E aí a gente volta para a pergunta para a resposta de Jesus. Jesus fala assim, seus pecados estão perdoados, e a gente fala assim, mas espera aí, como assim? Por que Jesus quer simplesmente perdoar os pecados desse homem? Porque a primeira obra redentora de Jesus, na minha e na sua vida, é quitar uma dívida, no qual eu e você temos que nós seríamos incapazes de pagar. Que é o único que foi capaz de pagar, foi Jesus por nós. Essa dívida e esse perdão dos nossos pecados, todos nós necessitamos da graça de Cristo Jesus e do perdão. E por que eu estou falando de perdão e de graça? Porque quando nós falamos de perdão, quando nós falamos de graça, nós estamos falando exatamente da mesma raiz da palavra grega. O carisma, o carismata de Deus, o carissomai, que é o perdão, vem exatamente da mesma palavra. Então, quando nós estamos falando de perdão, nós estamos falando da graça, que é um favor imerecido, que é sim uma dívida que você seria incapaz de pagar, algo que você por si só, pelo seu esforço humano, você jamais iria conseguir, mas Cristo faz por mim e por você. Por isso que Jesus olha para esse homem e fala assim, o seu pecado está perdoado, por quê? Porque eu tenho algo antes para nós conversarmos, que é, você precisa de perdão. Não importa o quanto coitado você acha que você seja, o quanto sofrido você acha que a vida foi com você, o quanto doloroso foi a sua história, você necessita de perdão, como todos nós necessitamos. Um paralítico, talvez nós vamos falar, mas coitado, ele já sofreu tanto, olha que vida sofrida. E Jesus fala, seus pecados estão perdoados, meu irmão.
Ou seja, ele também precisa de arrependimento, ele também precisa entender que ele está numa condição que necessita de perdão. E por que eu quero deixar isso bem claro? Porque eu quero que você entenda que você e eu necessitamos do perdão de Cristo Jesus para estarmos aqui hoje. Para nos encontrarmos com Ele, nós precisamos do perdão de Cristo Jesus. E esse perdão é dado de graça por nós. Nós não fizemos nada para Ele, nós não merecíamos nada, mas Ele nos dá. Ele deu a sua vida por nós. Eu e você fomos alcançados e somos alcançados por um perdão incondicional, que nós não temos capacidade de entender. Então você entendeu isso? Espero que sim. Por quê? Porque quando a gente olha para esse texto e quando a gente olha para a nossa necessidade de perdão, a gente tem um mau costume de pensar o seguinte, assim: nossa, as pessoas, Deus me perdoou. Que bom, mas Ele é Deus, eu não perdoo. Deus pode até perdoar as pessoas porque Ele é Deus, agora eu não perdoo. Porque o que fizeram comigo foi isso e aquilo. Isso eu não aceito. Isso não tem perdão. Isso não tem cabimento. Eu quero que você lembre de um texto muito claro que nós estamos estudando no Sermão do Monte, Mateus, quando Jesus termina a oração. Ele fala, pois, à medida que vocês perdoarem, vocês serão perdoados. Se Deus se aplicasse hoje com você a medida de perdão dele para com você, da mesma forma que você tem perdão de você para os outros, o perdão de Deus com relação à sua vida seria como? Será que Deus teria, no final dessa conversa, usando a mesma medida que você usa para os outros com você e Deus e Jesus iriam sair dessa conversa se abraçando? Ou será que Deus ia sair fazendo da mesma forma que talvez você faz com várias pessoas? Sai daqui que com você eu não falo mais. E bater na porta. Dá licença que o que você fez não tem perdão. O nome disso é graça, meus irmãos. Porque se Deus e se Jesus sentasse sinceramente, olho no olho com nós, com certeza nós iríamos estar condenados, porque nós somos cheios de condenação. Por isso que nós precisamos entender que a casa no qual nós nos encontramos, a casa de Deus, a casa que Deus sonhou para mim e para você, a casa que Ele planejou, é uma casa que existe perdão. É uma casa que pessoas precisam ouvir essa mensagem que há perdão para os seus pecados, que você não fez nada para conquistá-los, mas Cristo fez por você e há perdão para você. Perdão com você diante de Deus e há perdão com você com relação ao outro. Por quê? Porque Jesus, antes de operar um milagre, Ele fala de perdão. E Ele continua e Ele vai operar um milagre. Ou você acha que é possível nós experimentarmos do perdão de Deus, do milagre de Deus, sem experimentarmos do perdão de Deus? Você acha que você realmente consegue vivenciar o extraordinário de Deus, os milagres de Deus, as coisas mais extraordinárias e milagrosas que Deus proporciona para nós, sem você desfrutar do milagre, do perdão de Deus? Muito difícil, porque você nem vai reconhecer os milagres de Deus, porque se você está cheio de pecado e não os confessa diante de Cristo Jesus, você não consegue nem enxergar as coisas boas que Deus tem feito no mundo. Porque o seu óculos, a sua ótica vai ser uma ótica do juízo seu, do juízo do pecado, então você não vai conseguir nem ver as boas obras no qual Deus tem realizado. Por isso que é muito difícil nós entendermos milagres no qual Deus faz. Mas você quer entender os milagres que Deus faz? Desfruta do perdão de Deus. Você quer vivenciar o milagre na sua vida e na vida dos outros? Começa a olhar para as pessoas com os olhos da graça.
Começa a olhar para o seu semelhante como alguém que necessita do perdão como você. E que por mais justo que você seja, não faz de você melhor do que ninguém. E talvez o outro erra por ele ser tolo, mas talvez você erra por ser duro. Porque o tolo errou com você e fez você se endurecer. No final, os dois estão errados. Quem precisa do perdão? Ambos. Só que o que a gente faz? A gente culpa o outro pela sua tolice, nos tornando duros e achando que é ele só que precisa entender o que é o perdão e o Evangelho de Deus. E não que eu também necessito do perdão e do Evangelho de Deus para quebrantar o meu coração duro. Que por questão lógica ainda estou permitindo que um tolo me afete de tal forma que eu me endureça. Ou seja, no final das contas, nós não somos nem bíblico e nem inteligente. Porque você permite que talvez pessoas te atinjam. Quando o outro te atinge, mostra a sua fragilidade, não a dela. Você só é ofendido por quem você permite te ofender. Ou não é? Homens, quando você era piá novo, se alguém falasse que você era menininha, você queria rebater que você não era menininha, que você era macho. Hoje que você já está adulto, casado, seguro da sua sexualidade, se alguém falar que você é uma menininha, o que isso te interfere? Por que deixou de interferir? Porque você cresceu e amadureceu. Então toda ofensa que chega até você está revelando quem você é. Tudo aquilo que você permite chegar e te abater não está revelando só a fragilidade do outro, está revelando a sua. Por isso que a gente tem que entender que todos nós, no final das contas, precisamos da graça e do perdão de Deus. E se você quer sim desfrutar dos milagres de Deus, você precisa desfrutar do perdão. Porque a igreja, sim, é um lugar onde pecadores se encontram. Igreja é um lugar onde pecadores, e eis que o que fala aqui é o maior deles. Um lugar onde pecadores se encontram. Por que nós nos encontramos aqui? Porque a igreja é um lugar onde as pessoas que recebem esse perdão, elas vão diante de Deus para aprender e ensinar a respeito desse perdão. Igreja é um lugar onde pecadores se encontram para aprender sobre esse perdão e ensinar para outras pessoas a respeito desse perdão. Igreja é um lugar assim, a nossa casa é esse lugar. Um lugar onde pecadores se encontram para aprender e para ensinar, para ser perdoados e para perdoarem. Esse é o ambiente da casa que Deus preparou para nós. E aí a gente vai para esse outro aspecto que foi a cura. Que Jesus fala assim, seus pecados estão perdoados, e aí vendo a dúvida daqueles que estão à sua volta, Jesus olha e diz, o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou paralítico, levanta e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar os pecados, eu digo, levanta, pega a tua maca e ande. Jesus perdoou os pecados desse homem e Jesus curou esse homem. Quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós temos encontros genuínos com Jesus, com o nosso coração quebrantado, nós saímos dele com a consciência que nós somos perdoados e com a consciência que teve que existir um milagre nessa relação. Não tem como você chegar diante de Jesus e não entender que dentro da sua essência e da sua existência você precisa de um milagre de Jesus. Ou você acha que o seu casamento dá certo porque você é muito capaz para dar certo. Ou você acha que a educação dos seus filhos deu certo porque você realmente foi o melhor pai do mundo. Ou você acha que os seus negócios dão certo porque realmente você é o melhor empreendedor do mundo. Nós necessitamos do milagre de Jesus todos os dias. Um acidente não acontece com você mexendo nas máquinas todos os dias porque você é um bom ou porque você precisa do milagre de Deus. Uma carreta desgovernada não pega o seu carro com a sua família nessa BR que nós vemos o tempo todo porque você é um bom motorista ou porque você necessitou do milagre de Deus. Ou seja, irmãos, quanto mais próximo de Jesus nós chegamos, mais nós temos a compreensão e nos entendemos
perdoados e como pessoas que foram alcançadas e são alcançadas pelos milagres de Deus. E ele faz isso. E aí tem um aspecto muito claro, que a gente precisa olhar para a nossa lavanderia. Tiago capítulo 5, no versículo 16. Tiago deixa claro o seguinte, Tiago 5,16, vai dizer o seguinte: confessem os seus pecados uns para com os outros, para que vocês sejam curados. A oração de um justo é muito eficaz. Confessem os seus pecados uns para os outros, para que vocês sejam curados. Meus irmãos, eu quero perguntar para você, que talvez, não sei se você nunca lavou roupa na vida ou não, mas talvez você já assistiu uma máquina batendo. Eu nunca tinha lavado roupa até eu ir para o seminário. E aí eu comecei a me perguntar por que minhas meias não ficavam brancas igual a minha mãe fazia. Não sei que mágica ela fazia. Mas a gente vai aprendendo com a vida. Mas talvez você já chegou perto de uma máquina de lavar roupa. E o que acontece para a roupa ser lavada? Sabe o que está acontecendo ali? Atrito. Atrito. A roupa está sendo batida, sacudida. Talvez se você é mais antigo ainda e lavou roupa na beira do rio, você bateu a roupa na pedra. Esfregou com sabão de coco ou com sabão feito de banha e bateu na pedra. Precisou de atrito para aquela roupa sair dali limpa. Quando a máquina coloca para fora toda a roupa, a água suja da roupa, que agora está limpa, significa que algum tempo antes aquela roupa estava sofrendo atrito. Ou seja, irmãos, é no atrito, é nesse atrito que nós temos, que nós somos curados e que nós somos limpos. É nesse atrito que Deus quer fazer uma obra milagrosa na minha e na sua vida. Porque quando nós nos reunimos diante de Deus, na casa de Deus, e sabemos que há perdão para nós, vai existir atrito, mas é nesse atrito no qual depois nós saímos e expelimos aquilo que está ruim. Porque se você não entende essa cura, você se torna alguém que não perdoa e você se torna alguém amargurado. Ou seja, uma água amarga, uma má água. E uma má água só vai começar a produzir mau cheiro. Uma má água, uma água amarga não vai prestar para que mate a sede de pessoas que necessitam de uma água fresca para se hidratar. E talvez vai só exalar como um esgoto. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, às vezes, tem pessoas amarguradas que a sua boca se torna, na verdade, mais jato de maldição, de podridão, de água que não vai servir para regar nenhuma planta para dar fruto. Mas o que Cristo quer fazer em nós é fazer com que nós sejamos curados. E que nesse encontro que nós temos na casa, que quando nós levamos as coisas que precisam ser levadas para a lavanderia, para que elas sejam limpas e curadas e perdoadas, que nós possamos realmente olhar e entender que nós precisamos passar por esse processo, porque é esse processo que vai fazer com que nós estejamos curados diante de Cristo Jesus. Às vezes nós queremos nos sentir perdoados, mas nós não nos percebemos perdoados. Você quer se sentir que você realmente tem perdão para todos os seus pecados, mas você não se percebe como alguém que necessitava de perdão. E, consequentemente, você não vai conseguir produzir perdão. E se você não produz perdão, não há cura sobre a sua vida, irmãos. Você quer ser curado? Desfrute do perdão de Deus. E saiba que é dentro desse aspecto que Cristo quer fazer de nós uma casa no qual Ele habita, saudável. Uma casa que tem sim lavanderia. E tem sim roupa suja para ser lavada. Mas ela é lavada na base do perdão, do sangue do Cordeiro. Ela não é lavada mais pela sua altivez e pela sua necessidade de estar certo, mas pela graça de Cristo.
Que nós saibamos, irmãos, que nós como igreja precisamos ter sim, e a igreja é sim, um lugar que nós precisamos lavar as nossas roupas, as nossas vestes. Nós vivemos e aquilo que vai vindo sobre nós vai nos sujando, vai deixando pó. Mas sim, há espaço para que a gente encontre esse perdão. Há sim espaço para que a gente lave isso e saiamos dali lavados e querendo lavar. Que você, nessa manhã, desfrute desse perdão de Deus. E que nessa manhã você possa se entender e se perceber perdoado e como alguém que precisa de perdão, como alguém que precisa da cura e do milagre de Deus, e como alguém que precisa ser instrumento dessa cura e desse perdão. A mesa no qual nós chamamos hoje você para participar é a mesa do perdão. E que nós possamos, como igreja, saber que aqui nós precisamos cumprir o nosso papel de sermos pessoas que anunciamos para o mundo há perdão para os seus pecados. E pessoas que anunciam para si e um para com o outro há perdão para os nossos pecados. Porque aquilo que nós geramos nesse atrito foi conquistado na cruz já. Há perdão. O que hoje o Espírito de Deus, a palavra de Deus, traz ao seu coração que você precisa perdoar ou de perdão? Eu quero convidar você realmente nessa manhã a ter uma reflexão bem sincera diante de você e Deus. Em que circunstâncias, em que ambiente, em que lugar você precisa perceber que você precisa de perdão ou perdoar? Aonde? Com quem? Em que situação? Não permita que o outro continue gerando frutos de amargura em você. Decida hoje diante de Cristo Jesus se encontrar e se entender perdoado e perdoador. Porque é isso que Deus faz conosco. Ele quitou a sua dívida. Então que você queira participar da ceia do Senhor, desfrutando e agradecendo desse perdão, mas comprometido a continuar cumprindo aquilo que Ele fez por nós, que é proclamar o perdão. Nós, como menonitas abatistas, temos um princípio que é a reconciliação. A reconciliação é um princípio anabatista, menonita. Mas eu acho que ao longo da história a gente está perdendo isso. Nós precisamos resgatar isso. Precisamos olhar para a mesa e falar, nós vamos sim ser instrumentos de reconciliação, proclamadores do perdão. E que nessa casa exista lugar para isso, para perdoarmos e sermos perdoados. Vamos orar? Convido você a se colocar em pé, convido você a se preparar já para a ceia do Senhor e que a gente possa, nesse momento, começar a refletir sobre aquilo que a palavra de Deus quer que a gente se encontre diante dele. Vamos orar? Senhor Jesus, nós reconhecemos nessa manhã que nós não somos merecedores, Deus. E sim, precisamos, Deus, do Teu perdão. Não há um dia sequer, Deus, no qual nós nos encontramos merecedores da Tua graça, Senhor. Merecedores do Teu Evangelho. Mas nós queremos, Deus, sim, desfrutar do Teu perdão. Nós não queremos, Deus, continuar carregando em nós essa amargura, essa água amarga, que só vai produzir podridão, Senhor. Nós queremos carregar águas vivas que vêm do Senhor Jesus e que geram vida e vida na vida das outras pessoas, que geram vida em nós. Deus, que nós possamos ser essa casa que anunciamos o ambiente, que criamos um ambiente de perdão, que criamos, Deus, esse ambiente de reconciliação com o Senhor e com o próximo. Nós queremos, Deus, te agradecer e queremos que nesse momento o Senhor nos prepare para tomarmos a ceia do Senhor. E ainda nesse espírito de oração, eu quero convidar você a lembrar que Paulo, quando nos alerta da ceia do Senhor, ele fala que alguns tomaram a ceia de forma indigna.
porque eles foram para a ceia, talvez se achando merecedores dessa ceia. E talvez não só foram para essa ceia se achando merecedores, como foram para lá pensando em um alimento, em encher a barriga, em beber, esquecendo que a ceia do Senhor representa a maior expressão da graça. Porque Paulo vai dizer muito claro para nós: pois eu recebi do Senhor Jesus o que também nos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, semelhantemente, depois ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Que nós possamos anunciar que nós fomos alcançados por esse perdão. Que a ceia do Senhor represente essa renovação em Cristo Jesus que nós necessitamos. E que você possa tomar da ceia do Senhor, entendendo o que essa ceia representa.